Olá, olá, queridos. Boa noite a todos. Já estava aqui ficando aflita porque não sei o que houve, mas não estava conseguindo conexão de forma alguma. Tinha sinal, meu 4G também estava funcionando, mas não consegui de jeito nenhum conectar. O apóstolo Éder também não estava conseguindo, né? Sim. Amém. Agora deu certo, né? E aqui estamos. Glória a Deus. Vamos dar início, então, a essa live nessa noite. Uma boa noite, apóstolo Shalom, Éder, shalom. Shalom. Antes de eu passar para você se apresentar, eu quero ler aqui um texto que eu meditei nessa tarde, que foi no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, e eu vou estar lendo aqui os três primeiros versículos, que eu acho que ele tem muito a ver com o tema da nossa live nessa noite, né? Se você ainda não sabe, o tema da live nessa noite é posicionados para esse tempo. Diz Amém. assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve todas as nações. Mas sobre ti, e eu quero profetizar nessa noite, mas sobre ti, Brasil, Amém. levanta-se a face de Yahvé e a sua glória aparecerá sobre ti. As nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, apóstolo, para nós estarmos aqui meditando, né, nessa live, nessa noite. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético, porque é um tempo que foi profetizado, né? E nós estamos vivendo ele, e hoje eu falava isso para uma pessoa. A nossa confiança nesses dias, ela não está num homem, né? A nossa confiança, ela está no Senhor, a nossa confiança está em Yahvé. Amém. E como igreja, nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento, né? São dias em que nós precisamos nos mover de forma sóbria, são dias que nós precisamos estar posicionados como nunca e buscando também discernimento para termos uma compreensão do que os céus estão falando, para que nós venhamos ter a compreensão das diretrizes que o Senhor tem nesses dias para a noiva, para que toda a nossa movimentação realmente, né, esteja alinhada com o propósito de Deus. Amém? Então, agora eu gostaria, apóstolo, né, que você se apresentasse para aqueles que talvez ainda não conhecem você. Amém. Para mim é um prazer estar aqui contigo, né? A gente já estava visionando esse momento
e coube a Deus hoje Verdade. que está aí fazendo essa transmissão. Meu nome é Éder Gregório, moro no interior do interior do interior de Mato Grosso, bem numa cidade pequenininha. Sou casado com a Luciana, vai fazer 19 anos, tenho 2 filhos, exerço a função apostólica já há um tempo, fui ungido e comissionado pelo apostólico, pela doutora Neuza Tioca, pela apóstola Gisela, e hoje, debaixo da cobertura aí do apóstolo José Garrido, né, pastorei uma igreja em Comodoro, né, um ministério, temos um ministério e temos uma rede apostólica. E eu creio que esse tema, né, que você tem falado é um tema muito propício, como nos posicionar para essa temporada. Isso eu creio que é relevante para essa geração. Amém. Dentro desse texto, né, que eu li aqui, e dentro desse tema dessa live, né, apóstolo, esses são dias que realmente nós precisamos viver uma grande reforma, mas nós precisamos entender que essa reforma, ela vai começar a partir de uma reforma na noiva, né? A noiva precisa se alinhar com esse tempo do Senhor, com essa transformação. A igreja precisa, nesses dias, entrar nesse processo, né? Eu vejo em toda a história, quando nós estamos passando por um tempo de estreitamento, quando nós estamos passando por um tempo de aperto, é porque o Senhor está nos levando a um tempo de uma reforma. Você concorda com isso? O que você tem para acrescentar? Essa questão hoje, nós, na verdade, como igreja, nós já participamos de diversas reformas. Veja, a igreja do século primeiro, ela sai, né, de um engessamento, ela sai de uma vertente, porque a igreja ela saiu de Israel, não que saiu desligando, mas ela tem a sua raiz em Israel, ela tem a sua raiz, né, na cultura hebraica da fé. E durante um tempo o Senhor veio, depois nós vemos a reforma protestante, que veio então tirando todo de novo o engessamento. E agora, uma das palavras que eu vejo é: o Senhor ele tem trago a reforma apostólica. Nunca vivemos Amém. uma desde 1990, quando realmente explode aí essa dinâmica apostólica. A igreja ela tem passado por uma transformação e um aceleramento. Para mim, era um dos últimos ministérios a serem reformados, a serem restituídos para a igreja. Até então, quando a igreja sai de Lutero, ela sai com o ministério pastoral, depois vem o ministério evangelístico, depois vem o ministério mestral, e aí vem o ministério profético, e, por último, o ministério apostólico volta de novo à ativa, e aí a igreja começa esse aceleramento para o tempo, para o preparamento do tempo do fim. Então, creio sim que a igreja está passando por essa reforma. Ela tem cada dia mais se desconectado de algumas coisas. Hoje, antigamente não era muito quando você falava de uma igreja congregacional para uma igreja apostólica mesmo, que não apostólica de nome, mas como igreja apostólica. Então hoje já é muito nítido, essa reforma já está acontecendo. Essa reforma de fundamentos, essa reforma de visão, essa reforma, ela já está bem, bem acentuada. Eu creio nisso. E a igreja ela está se movendo a um ponto onde vai ficar muito mais nítido, como dizem Atos, que o Senhor está sendo retido nos céus até que todas as coisas estejam no seu devido lugar. Amém. Eu creio que essa reforma está acontecendo sim. E esse é a convocação dos remanescentes, né? Onde vai ter essa chave virando.
Amém. Glória a Deus. E eu creio que essa palavra é uma palavra para o remanescente, né? Eu creio que a luz do Senhor, né, está vindo sobre o remanescente e glória a Deus, porque independente, né, dos dias vindouros, como eu falei, a nossa expectativa, a nossa esperança, ela está no Senhor, né? E as palavras do Senhor, elas vão se cumprir. E eu creio, apóstolo, que nós estamos aí para viver nos próximos 7 anos um grande avanço da igreja, né? E essa reforma que nós estamos vivendo, nós podemos vê-la de uma forma, talvez aos nossos olhos naturais, se nós formos olhar, ela parece pequena, mas se nós olharmos pelos olhos do Espírito, nós podemos ver que eu acredito que a igreja nunca avançou tanto como ela está avançando nesses dias na questão do nosso entendimento. Eu sirvo ao Senhor, vai fazer 32 anos em fevereiro, e eu lembro assim, quando eu me converti, a primeira década ali de conversão, nossa, quando falava sobre as festas do Senhor, sobre calendário bíblico, eu ficava assustada e eu ouvi muitas vezes assim dos meus líderes lá no começo, né? Cuidado, isso aí é judaísmo, né? Cuidado com esse povo que se move dentro do judaísmo. Mas glória a Deus, a gente vê nesses dias, e esse ano, assim, foi tremendo, porque eu comecei a ver pessoas que tinham medo, parece, de falar sobre isso, e elas começando a entender e a se mover nesse entendimento. Então eu olho para isso e aos meus olhos é isso que eu vejo. Eu vejo a igreja avançando, né? A igreja tendo um entendimento, se permitindo, né? Ser ministrada pelo Senhor. O Senhor está abrindo os olhos do nosso entendimento. E eu vejo que essa movimentação nesses dias, ela vai nos levar aí, nós vamos ter uns 7 anos daqui para frente, né? De um grande avanço. Oi, Estou ouvindo. oi, apóstolo. Ah, tá, parece Eu que tinha caído aí. estou Então, travando. eu vejo que essa reforma aí que nós estamos falando, ela de uma forma bem lenta, mas glória a Deus que essa reforma tem começado onde ela tem que começar, que é dentro dos lares, que é no meio da família, né? É na igreja, porque a igreja ela precisa ter influência sobre as leis, né? E a igreja está avançando. Então, como que você vê essa movimentação, esse avanço? Como que você vê essa questão de que nós temos aí esse avanço aí em 7 anos, né? Contando a partir de agora. Olha, é, eu vou responder a tua pergunta e vou entrar em uma coisa que eu tenho falado desde o fim de 2019. Eu gosto muito de situar o tempo, porque se nós entendemos o tempo, nós nos posicionamos adequadamente para todas as coisas. Eu creio que, como cristão, nós Amém. precisamos estar além do nosso tempo. Essa é uma palavra que quem me ouve a, há tempos, né, vai ouvir várias vezes eu falando isso. Nós precisamos estar além do nosso tempo. Nós nunca podemos estar no nosso tempo. Nós temos que estar sempre à frente. Por quê? Porque se eu estou à frente, eu vou estar Amém. posicionado no tempo que eu preciso estar posicionado. Eu sempre vou estar posicionado quando o meu tempo chegar, eu já estou pronto. Então, o primeiro ponto que você colocou aqui é o ponto dessa reforma. Todo grande edifício, ele primeiro precisa de uma grande estrutura de fundamentos. Qual foi a maior raiz ou a maior formação dessa reforma ou dessa mudança que a igreja está tendo? São seus fundamentos. Quando nós entendemos, como Atos 2,
42, que diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Veja, a primeira coisa mencionada é a doutrina dos apóstolos. Por que, por que eles não perseveravam na doutrina? Por que eles não frisa isso? E eles perseveravam na doutrina de Jesus. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque você vai ver várias vezes o apóstolo Paulo dizendo isso. A igreja fundamentada nos fundamentos apostólicos e proféticos. Nos fundamentos apostólicos e proféticos. Porque uma igreja fundamentada, ou seja, o fundamento, ela que vai suportar todo nível de crescimento. Então, como você Sim. disse, parece lento, parece algo que não está sendo muito visto, porque as suas raízes ou os seus fundamentos estão crescendo para baixo primeiro. Mas quando todo o fundamento está estabelecido, rapidamente se cresce para cima. É como uma construção. Você vai ver uma construção, parece que ele não está fazendo nada. E está dias que eles estão trabalhando. Dias, mas porque estão cavando e fundamentando. Quanto mais maior será o prédio, mais fundamento ele vai ter que estabelecer. Uma árvore, às vezes você vê 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, parece que ela não cresceu. Mas quando você vai ver, ela enraizou. Porque depois que ela começar a crescer, ela vai ser rápido o seu crescimento. Porque agora ela tem suporte para isso. Então, essa estrutura que nós estamos vendo de fundamentos da igreja, ela está primeiro mexendo com toda a base doutrinária. Qual é a base doutrinária? Nós entendemos que só voltar a fazer festas bíblicas, não é só entender o calendário hebraico, não é só falar algumas coisas hebraicas, é entender que toda a raiz da igreja está em Jerusalém, está em Israel, está em Sião e não em Roma. Então, para mim, essa foi a maior reforma que aconteceu. Nós quebramos os fundamentos filosóficos gregos, e isso daqui, para mim, é o auge. Quando nós falamos de reforma apostólica, nós vamos ver que a reforma apostólica é arrancar Grécia e colocar Sião. Quando nós começarmos a processar segundo Sião, Amém. entendemos o evangelho. O problema é que toda a nossa teologia, toda a nossa capacitação teológica, não estou falando mal do sistema teológico, mas eu estou dizendo que toda a nossa teologia dos pais da igreja pós-apóstolos, você vai ver que eles eram filósofos gregos. E em muitos dos seus estudos, eles colocavam, para entender os ensinos de Jesus, primeiro você vai ter que entender a filosofia grega. Então, veja a mescla que isso foi fazendo. Então, mesclaram Platão, mesclaram Sócrates, mesclaram todos os filósofos com a palavra de Jesus. E aí deram isso como fundamentos de Cristo para nós. Então, a maior reforma que nós estamos vendo é quando nós começamos a tirar Sócrates, Platão, Aristóteles, Roma, Grécia, Egito de dentro da igreja e começamos a aplicar Sião. E entendemos que o fundamento está ali. A palavra que o Senhor deixou, aquilo que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai. Esse é o fundamento da igreja. E aqui é a reforma. Aí nós vamos entender a festa bíblica, aí nós vamos entender os tempos de Deus, aí nós vamos entender a palavra de Cristo. O exemplo que eu sempre uso para isso, para mim fica muito claro. Um dia eu estava mexendo no meu sistema operacional, eu tenho um Mac, e eu estava mexendo no sistema operacional porque eu precisava de um aplicativo para o meu computador. E abaixei o aplicativo estava ali e eu não conseguia rodar esse aplicativo de jeito nenhum, de nenhuma maneira. E aí me veio na cabeça, né? Mas por que está acontecendo? Aí eu fui ver, porque eu abaixei aquele aplicativo para o sistema Windows. E o meu sistema não é o Windows, ele não roda. Ele estava no meu HD, o aplicativo estava lá, mas ele não processava com o formato de Windows, ele processava com o formato iOS. Olha que interessante. Muitas vezes nós lemos a Bíblia está aqui na minha cabeça.
Eu leio e leio e leio. Está aqui no meu HD. Mas essa Bíblia que está no meu HD não funciona em mim. Por quê? Porque o modo que eu penso, que eu processo essas escrituras, é o modo grego-romano. E não o modo Sião. Em Zacarias, o Senhor diz isso. Que ele suscitaria uma guerra entre os filhos da Grécia contra os filhos de Sião. Então, para que eu ter o verdadeiro evangelho, eu vou ter que viver segundo a mente de Sião. Esse é o primeiro ponto. Essa reforma, ela não é a reforma de antigamente eu fazia a festa junina e agora eu faço a festa de Pentecoste. Antigamente eu É fazia muito Natal, mais. eu faço a festa dos tabernáculos. Não, não é essa a reforma. A reforma é, antigamente eu pensava como um grego, mas agora eu penso com a mente de Sião. Eu processo os dados segundo Sião. Essa é a formatação da minha fé, e não a fé segundo filósofos, segundo a Grécia. Eu creio que aqui começa a reforma que nós estamos vivendo. Ela não é uma reforma estrutural somente, ela é uma reforma de dentro para fora. Por isso que parece que... Mas é uma reforma que produz vida. Amém, amém. Até porque o evangelho, ele tem que ser o evangelho da transformação, né? Sim. E o próprio Senhor falou que nós precisamos transformar a nossa mente, né? Nossa mente precisa ser transformada. Apóstolo, enquanto você falava, né, sobre essa reforma, essa transição que nós estamos vivendo, né, dessa mentalidade grega, romana, né, para uma mentalidade de Sião, e glória a Deus por isso. Você falou do apóstolo, dos fundamentos. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que esse tempo, essa estação aí que nós estamos vivendo, né, apostólica, é um tempo em que o Senhor, como nunca, está nos levando. Eu costumo dizer que o Senhor, ele está, né, nos tirando do púlpito e nos levando para a mesa. Porque a mesa é o lugar do pão, a mesa é o lugar do pão da revelação, né? Quando Jesus vinha lá no caminho de Emaús, caminhou com os discípulos o caminho inteiro e eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Mas quando Jesus estava ali com eles à mesa e Jesus foi lá e partiu o pão, os olhos deles se abriram, né? E aí então eles viram que aquele ali era, né, Jesus, era o Cristo. E eu vejo que o Senhor, nesses dias, Ele está nos levando para esse lugar de ensinamento, porque não tem reforma, né? Não existe mudança sem ensinamento. E uma coisa, apóstolo, que eu acho que isso inquietou, né? Aqueles que estavam discernindo o que estava acontecendo, e não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que toda vez que o Senhor ele vem com uma semente de avivamento para a nossa nação, e o Senhor vem e semeia essa semente, o inimigo ele traz algo e ele tira os nossos olhos daquilo que o Senhor semeou e nós deveríamos ficar ali regando, e isso vem e acaba sempre nos tirando, né, do foco daquilo que o Senhor quer fazer. E me perdoe aí, mas eu vou falar, né? Eu vejo que isso aconteceu, agora não lembro em tempo, mas aconteceu há um tempo atrás, quando eu acredito que nós estávamos para viver, né, essa reforma aí, esse entendimento, e nós começamos a olhar para outras nações que estavam vivendo uma movimentação, e parece que a gente sempre quer buscar algo de fora. Não sei se você vai concordar comigo. Mas nós começamos a entrar nessa década aí apostólica, e eu vejo que por causa dessa mentalidade grego-romana, muitas pessoas não entenderam e saíram ungindo apóstolos.
como se fosse um título que eu gosto do Éder, ele é meu amigo, então eu vou ungir ele apóstolo. Sim. E eu vejo que isso trouxe muita confusão no nosso meio. Mas glória a Deus, né? Eu digo que não cai nada, né? Não cai um fio de cabelo que não seja com a permissão do Senhor. E essa pandemia, ela veio com a permissão dele e ela tinha um propósito. E eu vejo que ela nos levou para dentro de casa, né? Um lugar onde o Senhor está apontando, é onde ele iria começar a reforma, que é dentro, não é fora, né? E eu vejo que o remanescente está começando a se levantar e a entender, né, aquilo que o Senhor está sinalizando. Então eu vejo que é um tempo realmente que Deus tem tirado muitos de cima dos púlpitos e ele tem sinalizado nesses dias para a mesa, né? Porque a mesa é o lugar do pão da revelação, a mesa é um lugar de ensino. Onde Jesus mais ensinou foi na mesa, né? Verdade. E toda essa questão que você trouxe, principalmente dos títulos, você me fez lembrar uma das nossas reuniões, eu faço parte do CAB, Conselho Apostólico Brasileiro, e uma dessas reuniões, um, ele disse que ele estava indo para ele foi convidado para um evento, e naquele evento o pastor que estava conduzindo falou: Não, eu só te chamei aqui, como ele representava o Conselho Apostólico, falou: Só te chamei aqui porque hoje eu vou ungir 1000 apóstolos. E eu legalizasse isso daqui, né? Porque foi embora. Mas, infelizmente, o ser humano ele é carente de aceitação. Então, nós pensamos que quanto o nosso maior título que temos, quanto maior a nossa titularidade, então agora nós teremos domínio sobre as pessoas. Na verdade, não entendemos a obra da cruz. A obra da cruz é quanto maior eu sou, quanto mais ungido, mais servo eu fico. Mas, infelizmente, ainda estamos como os apóstolos que não viram o Cristo ressurreto, ou seja, que andaram nos 3 anos da vida de Jesus. Os 12 apóstolos, que foram os pais apostólicos da igreja, quando eles começaram, eles tinham essa mentalidade. Quem é o maior? Quem vai sentar à direita ou à esquerda? Quem é o mais bonito? Quem é o mais amado? É o melhor de todos nós. Essa é a natureza humana, essa é a velha natureza que ainda grita dentro de nós. Ou seja, eu preciso ser ungido para alguma coisa para me sentir alguém. Eu preciso ter um título para tentar conquistar um conteúdo. E entendemos que é o inverso. Na verdade, o rótulo que eu ganho é porque eu tenho um conteúdo. Então, conforme o meu conteúdo, eu vou ser rotulado por esse conteúdo. Então, se o meu conteúdo é apostólico, eu recebo o rótulo apostólico. Mas o inverso nunca dará certo. Não adianta eu rotular e não ter conteúdo. Infelizmente, nós caímos, né, na mazela de hoje, por exemplo, pastor já não é mais legal. Todo mundo antigamente queria ser pastor, mas hoje pastor já não é mais moda, hoje é ser apóstolo. Então, É verdade. esses tempos saiu, né? Não é mais ser apóstolo, já não é mais legal. Por quê? Porque já todo mundo é apóstolo, agora eu vou ser patriarca, né? Mas daquele dia patriarca já não é mais legal, eu vou ser querubim, né? Daqui a pouco vice-deus, quarta pessoa da Trindade, e assim vai. Ou seja, não há limite para a imaginação humana. Mas tudo isso é a carência. Eu tenho treinado, e esse ano eu vi algumas coisas, e para o ano que vem eu já tenho preparado durante 9 meses uma escola, e eu falei isso, eu já não vou ungir mais ninguém se não passar por uma escola. Eles vão ter que entender o que é ministério. Por quê? Porque hoje as pessoas estão sendo ministros de si mesmo.
Nunca vivemos uma geração tão egoísta, nunca vivemos uma geração tão interiorizada, nunca vivemos uma geração tão para dentro como nós estamos vivendo. Então as pessoas, veja só isso, as pessoas estão simplesmente se enchendo de conhecimento para ficar trancado nos seus quartos. Me permita falar algo, e isso mexeu com o meu coração quando eu ouvi isso. Esse tempo eu estava numa feira de negócio e um profissional, ele disse algo, ele disse algo, ele falou o seguinte: a partir de então, a partir dessa temporada para frente, não vai ter mais nem homem e nem mulher, vai ter experiência. Então as pessoas, na verdade, viverão as experiências, não importando se é um homem, ou seja, não tem mais nada do que possa me identificar. Na verdade, eu vou ser identificado pelas minhas experiências. É o que eu quero viver no momento. E isso eu trouxe. Oi, oi, voltou. Estou ouvindo novamente. Então, a igreja, os irmãos, os cristãos hoje, na verdade, eles não estão mais em busca de uma coisa chamada transferência, mas eles estão na busca de experiência. Então, o que eu estou vendo é as pessoas querendo ter experiência com anjos, experiência com sobrenatural, experiência com não sei o quê, experiências e experiências, mas eles não querem mais ter o relacionamento com humanos. O humano não quer mais ter relacionamento com o humano. Então, aí eu pergunto, eu unjo uma pessoa para o ministério, mas ele não quer ministrar ninguém. Então, para que esse ministério? Hoje, os ministérios, na verdade, ministros e ministérios estão sendo invalidados por uma coisa chamada experiências. As pessoas só querem experiências sobrenaturais, porque estão tão carentes, estão tão vazias na sua identidade, que estão simplesmente querendo experimentar Deus e não viver Deus. O que é mais? Eu pregava sexta-feira exatamente sobre esse ponto. Veja só, pastora, qual é a máxima do cristianismo? Jesus deixa em Mateus 28. A partir de agora, vão, pregue o evangelho e ensine as pessoas a guardarem os meus mandamentos. Veja, Jesus é Deus. Ele não poderia ter ficado eternamente no meio dos homens, de geração em geração, ensinando, e assim que os homens aceitassem, pronto, você está pronto, vai para o céu. Você está pronto, vai para o céu. Mas ele não. Ele fica 3 anos só e transfere tudo para 12 homens. E ele diz: agora vocês transferem para outros, outros que transferem para outros. E estamos aqui praticamente já 2000 anos recebendo daquilo que há 2000 anos atrás 12 homens receberam de Jesus. Transferência é a maior palavra que existe para o ser humano. Isso é o que o Senhor faz. Deus poderia ter criado toda a humanidade, mas ele criou um homem e uma mulher, contendo a humanidade dentro deles, e diz: procrie e transfira a minha imagem e semelhança. Então, a obra da transferência é a maior obra que existe para o ser humano. Nós fomos Aleluia. para transferir de uma geração a outra. Mas hoje nós não queremos mais transferir, nós só queremos receber, receber, receber. E queremos ter experiências e receber, e receber. Mas receber para quê? Porque não queremos mais conviver com pessoas, não queremos mais discipular pessoas, não queremos mais impartir sobre pessoas, não queremos mais gastar tempo com uma geração. Mas nós queremos só ter experiências com Deus. Por isso eu digo, hoje, na verdade, os títulos e ministérios estão sendo invalidados. Porque temos um monte de apóstolos, mas apóstolos
que apacentam a si mesmo, porque eles não estão nas igrejas corrigindo o fundamento. Eu nunca vi tanta igreja com fundamento errado. E cadê todos esses apóstolos para corrigir os fundamentos da igreja? Cadê os apóstolos que vão em cada igreja, em ministério, seja grande ou pequeno, fundamentando? Nunca vi tantos profetas. Mas os profetas hoje simplesmente estão somente identificando CPF, carro novo e casa nova. Cadê os pastores que não querem mais pastorear o povo e os cordeiros? Ou seja, os ministros e ministérios estão sendo invalidados porque não queremos mais transferir nada para ninguém. Só queremos ficar simplesmente recebendo e tendo as nossas experiências. Mas a nossa maior experiência com Deus vai ser quando nós começarmos a cuidar das ovelhas do Senhor. Olha o que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro. Pedro, você me ama, demonstre isso cuidando das minhas ovelhas. Quando você cuidar das minhas ovelhas, você vai provar para mim que você me ama. Você disse que me amaria. Eu vejo Jesus falando para Pedro, Pedro, você disse que morreria por mim. Você disse que ia comigo até o fim. Você não foi. Mas deixa eu te ensinar. Você quer ir? Vai com as minhas ovelhas. Não se fira com as minhas ovelhas. Não se machuque pelas ovelhas. Continue firme. Apacente as minhas ovelhas. E aí você vai demonstrar todo esse amor que você diz que teria por mim. Então, chega de querer viver tantas experiências que, na verdade, estamos entrando mais em misticismo do que realmente o verdadeiro evangelho. Amém, amém. Que o Senhor traga, né, sobre a igreja esse entendimento, que não é um cargo, né? Muitas pessoas olham para o chamado como um cargo, né? E é muito forte isso, apóstolo, porque geralmente quem busca o título de apóstolo está buscando porque quer ser servido. E hoje realmente nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ser servidas, elas não querem servir, né? Elas não entendem que Jesus, sendo o Filho de Deus, como ele mesmo falou, ele não veio, né, para ser servido, ele veio para servir. E quem quiser ser o maior no reino dos céus, né, que seja o menor. Sim. A lógica humana, ela vai totalmente contra, né, a lógica dos céus, a lógica de Deus. As pessoas não entendem isso. E, infelizmente, tem muitas pessoas com um título de apóstolo, olhando, né, tendo esse título como, não um chamado, mas como um cargo, e eu vejo muito isso, e eles querem ter filhos, né? E há uma disputa. Quem tem mais filhos, né? Ah, eu tenho tantos filhos, eu sou pai de tantos, eu já ungi tantos pastores, tantos profetas. Mas é triste, né? Mas é a realidade. Mas glória a Deus que está havendo essa reforma. Glória a Deus que nós estamos vivendo essa transição dessa mentalidade aí grega, romana, egoísta, né, para uma mentalidade dos céus. E enquanto você falava ali, né, sobre nós precisamos realmente viver, a igreja precisa entrar nesse lugar em Deus e ter esse discernimento, essa unção dos filhos de Sacar, né, de discernir o tempo, e não adianta só discernir o tempo, mas eu preciso me alinhar a esse tempo e estar à frente desse tempo. Eu lembro aquela passagem bíblica, né, quando Jesus estava lá naquele casamento, e aí Maria chega para ele e começa a falar para ele, olha, está acontecendo isso, né, acabou o vinho e tal, e Jesus olha para ela e ele, como homem ali, ele diz, mulher, não é chegado o meu tempo. Mas naquele momento ali, né, como um profeta,
alguém que discernia o tempo de Deus. Ele entendeu o tempo, o kairos de Deus, ele entendeu a eternidade. E ali ele foi à frente daquele tempo, né? Do tempo natural que impedia ele de fazer algo. Então, que o Senhor, nessa noite, né, para quem está aqui nos ouvindo e para aqueles que vão nos ouvir, que o Senhor traga, né, sobre a igreja esse discernimento, essa unção aí dos filhos de Sacar, para que a gente venha não só compreender o tempo, mas que a gente venha se alinhar a ele e a gente venha, que a nossa movimentação esteja à frente, né? O Senhor, ele quer trazer a eternidade para o aqui, né? Para o agora. É, Glória a Deus. eu quero Pode falar. entrou nessa questão de tempo. Eu queria compartilhar esse tempo de duas formas. O Senhor disse, né, para olharmos o sinal do um outro. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo para nós remirmos o tempo. Em um outro contexto, nós vamos ver Salomão dizendo que há tempo para todas as coisas, apesar do Senhor ter colocado a eternidade dentro do ser humano e escondido as coisas dentro do ser humano. Então, o tempo, ele é o maior desafio de um humano, é lidar com o tempo. Isso em todos os contextos, o tempo é o maior ativo que nós temos. E eu tenho falado isso, e eu vou falar algo aqui que parece meio coisado, mas depois eu explico. E viver a vida sem nos arrepender depois. Em que sentido? Eu tenho que viver a minha vida com tanta sabedoria para que o dia que eu chegar aos meus 50, 60, 70 anos, eu não olhe para trás e diga: ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito tudo o que eu fiz. Na verdade, eu preciso entender que quando eu paro e olho para a minha vida, eu vou dizer: hoje eu tenho mais sabedoria, mas tudo que eu fiz me levou para esse momento. Então, eu faria tudo de novo, porque eu acertei nas minhas decisões. O que cabe ao ser humano? Lidar com o seu tempo. Veja, o homem, ele é eterno, como Deus é eterno. Essa é a semente de Deus em nós. Porém, nós perdemos o ciclo da eternidade e passamos a ser limitado pelo tempo. Então, o tempo não é uma coisa, o tempo é um ser que limita a vida do ser humano. Então, nós não avançamos e nem retrocedemos. O que me cabe hoje é decidir com sabedoria todos os minutos da minha vida, coisa que Adão e Eva não fizeram. Então, o que veio como castigo, eu falo, o que veio mais que castigou Adão e Eva, ou o ser humano, foi a limitação do seu tempo. Ele não consegue mais entender todas as coisas, como disse Salomão. A eternidade está dentro de mim, porém está oculta dentro de mim. E a sabedoria é colocar toda a inteligência, conhecimento, conselhos de Deus em prática no dia de hoje, para que o amanhã seja um direcionamento assertivo. Ou seja, eu vou de escolhas e escolhas. Por que o Senhor diz, por exemplo, temperança, longanimidade, domínio próprio? Isso daqui não é mais nada a não ser a decisão do meu tempo. Quantas decisões nós tomamos de cabeça quente e jogamos muita coisa para o ar, que isso lá daqui 10 anos ia fazer a diferença total na nossa vida. Mas hoje temos um outro destino por causa daquela decisão que tomamos com cabeça quente, jogamos tudo para o alto, ou nos emburramos, ou nos ferimos, ou tomamos uma decisão totalmente equivocada por um momento de estresse, ou por um momento de pressão, ou por um momento... Ou seja, todos esses dons do Espírito Santo, ele faz com que eu viva os meus dias de modo sóbrio e sábio. Então, veja só,
dois tempos ou duas coisas do tempo eu vou ponderar aqui. Primeiro, o meu ciclo anual. O ciclo anual, ele é composto de 4 tempos: primavera, verão, outono e inverno. O meu ciclo anual, ele é composto de 4 fatias, e essas 4 fatias, ela é determinante para a minha vida. Se você pegar as festas bíblicas e parar de olhar só o ritual judaico da festa e olhar o tempo que essas festas são estabelecidas, você cria um tempo de frutificação como uma árvore. Então, veja, primavera, o tempo de guerrear, o tempo de avançar, o tempo de tomar território. Verão, o tempo de frutificar e tomar dos despojos que alcançamos. Outono é o tempo de descansar e comer e se alegrar daquilo que nós conquistamos. Veja, acabamos de sair da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é a festa do outono, é a festa da alegria. Esse é o tempo onde começa a brotar na verdade, frutificar as tamareiras, a doçura. Esse é o tempo onde a nossa alma se alegra. Mas em tempos mundanos ou tempo da velha natureza, esse é o pior tempo que o ser humano vive, de estresse, irritação, guerras e com todo o sentimento de luto e de morte. Porque os tempos nos levam a viver aquilo que é contrário. O Senhor diz para esse tempo: descanse. Esse é o tempo que você já gerou. Eu tenho falado isso para quem me acompanha, né? Eu estou encerrando todos os meus grupos, falando, irmãos, em janeiro nós voltamos. Ou seja, esses 3 meses, nós fizemos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós fomos com jejuns, orações e clamores, mas agora é o tempo de botar em prática tudo que nós fizemos. É o tempo de olhar e falar assim, cara, agora eu vou descansar um pouquinho, porque esse é o tempo que eu tenho que descansar. Porque quando começar o inverno de novo, eu vou ter que me purificar de novo de toda essa velha estação. Veja uma árvore, ela dá flor, depois ela dá fruto, depois as folhas e os frutos caem e depois ela acumula toda a força para ela poder romper de novo em frutos e flores. Então nós precisamos entender que esse é o tempo de descanso. Esse é o tempo que o Senhor nos dá para descansar. Já estamos numa corrida presidencial, a igreja está empenhada em jejuns e orações. Porém, terminando isso, é o tempo que eu tenho que é o tempo que eu tenho que deixar minha alma alegre. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Nos alegremos por isso. Porém, uma última questão aqui para eu terminar. Além do meu ciclo anual, eu tenho que olhar para a minha década. De 10 em 10 anos, existe algo que se move. E desde 2019, nós começamos, no final de 2019, nós entramos e falamos algo. Essa década é uma década crucial para a igreja. Esse vai ser o tempo do profético. Estamos vivendo 10 anos de profético. Os 10 anos onde o profético está sendo totalmente liberado. Esse é o tempo da atmosfera profética. Nunca se falou de tanto profético como estamos vivendo. Essa é a década do profético. Porém, o oposto do profético é o antiprofético ou falso profético. O, o oposto do profético é o engano. Então, nunca vivemos uma geração onde fomos mais dilubriados no engano. Nunca essa atmosfera do engano foi tão presente como estamos vendo na nossa geração. São 10 anos, como você pontuou aqui, esses próximos 7 anos, irmãos, desde 2000, começo de 2020, nós falamos, irmãos, esse vai ser um tempo muito bom. Porém, esse vai ser o tempo da apostasia, porque o engano nos leva para a frieza. O engano não é a mentira, é uma falsa verdade que nos tira do caminho. Essa é a obra do engano, nos arrancar do
Ontem eu acompanhei, eu só quero pontuar aqui, ontem eu acompanhei o debate, né, um pouco do debate, e eu via, né, um certo candidato pontuando e falando exatamente isso. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Sabe assim, ele simplesmente falando de tudo que ele fez e dizendo, não, eu nunca fiz isso, você é um mentiroso. Você é isso, você é aquilo. E eu comecei a olhar assim e falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi Verdade. a mentira se posicionando com tanta autoridade. Mas eu comecei a ver, eu nunca vi tanta mentira nos altares. Eu nunca vi a igreja com tanta mentira nos seus fundamentos. Uau! Nunca vi a igreja com tanto engano nas suas ações. Eu nunca vi a igreja vivendo o maior nível de engano. Aí eu olho para Apocalipse, capítulo 3, na última igreja e diz: você pensa que você é rico, você pensa que você está bem, você pensa que você tem unção, você pensa tudo isso, mas eu digo, você está totalmente miserável, pobre, cego, nu, e eu te aconselho, compre de mim, ouro, porque você está simplesmente enganado acerca de si mesmo. Então eu comecei a olhar e falei, gente, nós vamos ter que começar um tempo de arrependimento por causa da mentira. A igreja libera a atmosfera para as trevas. Se a igreja vive o engano prevalecerá na nossa geração. E precisa de engano para que o anticristo chegue e diga, eu sou o Cristo, e as pessoas concedam a ele como Cristo. Veja só, para que o anticristo seja seguido até mesmo pelos eleitos, diz a palavra, o nível de engano tem que ser muito alto. Porque é muito óbvio alguém chegar e falar assim, eu sou Cristo, falar assim, rapaz, você está mentindo. Mas para que até os eleitos digam, aqui está o Cristo, o nível de engano na igreja deverá ser muito alto. O nível de entorpecimento nos seus fundamentos vai estar muito alto, o nível de contaminação. E eu estou vendo isso a cada ano acontecer. E quando eu vejo um político de alto escalão mentindo na cara dura, assim, sem ficar vermelho, eu falo, uau, a igreja está desse jeito. Esse é o meu medo. Verdade, Apóstolo. Como nos posicionar para essa temporada? Renunciando ao engano, buscando a verdade, andando no tempo. Esse é o tempo onde a verdade vai ter que ser estabelecida. Não os meus sentimentos, não o que eu sinto, não o que eu acho, não com as minhas sensações, mas com os da palavra. Esse é o tempo que nós vamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra nossa vontade, contra até mesmo os nossos pensamentos. Esse é um tempo onde nós vamos ter que olhar e dizer, eu estou pensando isso, mas a palavra de Deus diz assim, então eu retenho os meus pensamentos e vou mediante a palavra de Deus. Nunca precisamos ser tão sóbrios como nessa temporada. Amém, amém. Glória a Deus. É que o Senhor traga, né, sobre nós revelação nessa nova estação. Apóstolo, foi muito edificante, né, estar aqui com você, poder compartilhar com você aqui, poder servir a mesa, né, dos pães do Senhor, do pão do Senhor. Para mim foi um motivo assim de muita alegria. Me sinto muito edificada e grata a Deus e a sua vida. Nós vamos estar orando, mas antes de orar, né, perguntaram ali sobre se a live vai ficar gravada. Sim, a partir de amanhã, a live vai estar lá no meu canal, no YouTube, Patrícia Canes. Canes, C-A-N-E-Z, que às vezes as pessoas colocam com S, né? Então, a partir de amanhã, a live está lá, toda segunda-feira, às 20 horas. Eu estou aqui, né, fazendo live, sempre trazendo alguém que tenha uma palavra edificante, né, para esses dias. Mas enquanto você falava tudo isso,
fiquei aqui pensando, né, sobre esse tempo de apostasia. Um tempo você deve se deparar com isso todos os dias, né? E eu me deparo, muitas pessoas, né, chamam a gente para se aconselhar, para abrir o coração. E o que mais me assusta, apóstolo, nesses dias, é que não são somente ovelhas, mas muitos líderes, muitos pastores estão desacreditados da igreja. Muitos estão parados. Então, que em nome de Jesus, né, você que está aqui conosco nessa noite, ouvindo essa live, que a unção do Senhor toque você, renovando as suas forças, te fortalecendo, para que você caminhe em nome do Senhor mais uma milha. Amém? Então, depois, se você ainda não me segue, né, quiser começar a me seguir aí no Instagram, toda segunda-feira eu faço a live aqui no Instagram e depois a live passa para o canal do YouTube. Acho que a internet do apóstolo perdeu aqui a conexão. Vou mandar aqui novamente para ele, pedir para ele estar orando aqui conosco. Glória a Deus por essa live. Quero dizer para você que essa live hoje foi uma luta para conseguir essa conexão, tanto eu quanto o apóstolo. O apóstolo estava compartilhando comigo que ele estava vindo para a cidade dele para começarmos a live e o pneu da caminhonete dele furou. Uma glória. O Senhor é bom, amados. O apóstolo já mandou aqui o convite, eu já aceitei, mas talvez seja a internet dele. Vamos ver aqui. Eu estava falando aqui da luta que está hoje, né, apóstolo? Tava falando com a minha Apóstolo, esposa, eu você... falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não troco um pneu de um carro, né? E olha que eu viajo, meu Deus do céu, né? Até isso aconteceu. Faz parte. Por favor, você pode estar orando então conosco nessa noite? Amém. Pai, eu quero louvar o teu santo nome por toda a tua bondade e misericórdia manifesta sobre nós. A única coisa que eu te peço, Senhor, é que o Espírito da verdade esteja sobre a vida dos teus filhos. Tira, Senhor, a Sim, tua igreja do caminho do encantamento. Tira a tua igreja, Senhor, das sim. obras de Jezabel, a sedutora e aquela que entorpece a mente e o coração. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor abra os olhos do teu povo e que haja luz e verdade sobre ele. Que nessas semanas, até o fim do mês, Senhor, nessa decisão que o Brasil tem que tomar, Em nome de todo Jesus. encantamento do engano, Senhor, toda boca que lança Jesus. engano seja repreendido pelo Senhor. Pai, Em nós nome não de veremos o Jesus. engano prevalecer, mas veremos a tua verdade Em nome se de manifestar. Jesus. Sim. Livra, Senhor, o nosso coração do entorpecimento. Livra o nosso entendimento da tolice e da ignorância. Mas que o Senhor Sim, nos dê Pai. sabedoria, verdade e a plenitude da tua palavra. Eu abençoo os teus filhos para entenderem os códigos da tua palavra e tudo aquilo que está vindo sobre essa geração para Em destruir nome o entendimento. Nós declaramos que seja repreendido em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora, muito obrigado Amém. pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigada a você, né, por gastar esse tempo aqui conosco. E quando eu chamei você, você prontamente, né, disse sim. Então, glória a Deus pela tua vida, apóstolo. Que o Senhor Amém. continue te abençoando grandemente e que você seja realmente uma voz nessa nação e nas nações em nome de Jesus. Muito Amém. obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos e uma boa noite. Boa noite. Shalom, shalom.
Shalom, shalom.